Olá, bem-vindo à primeira aula nossa aqui sobre fundamentos de marketing, fundamentos do marketing online. Em 20 minutos, segura na cadeira aí porque a gente vai conseguir avançar bem e você vai ter que fazer exercício no final. Ao final dessa aula, você vai entender alguns princípios que são elementares. Talvez você ache assim, puxa, mas isso é muito básico. Mas às vezes o básico pouca gente sabe fazer. O que acontece? O feijão com arroz, a trilha principal, os fundamentos, é como no futebol. Se você não souber passar, você não sabe jogar futebol. Se você não souber dominar a bola, você não sabe jogar futebol. Não adianta aprender a fazer gol de bicicleta, não adianta correr muito, não adianta entrar em campo, fazer embaixadinha, não adianta. Tem que saber bem e fazer bem o fundamento. E quem já faz bem o fundamento, segue adiante e segue bem. Muito bem, e para começar, eu trago aqui um texto que vem num recorte de um livro, talvez dos mais importantes atualmente de marketing, porque é do pai do marketing. Né? Ele escreveu lá atrás os fundamentos do marketing, ele que inventou os 4Ps, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas ele fez um livro chamado Marketing 3.0, onde ele atualiza os conceitos dele mais próximo ao mundo digital. E ele diz assim, ó, marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer a necessidade de um mercado-alvo com lucro. Marketing identifica necessidades, desejos não realizados. Ele define, mede e quantifica o tamanho do mercado identificado e o potencial de lucro. Vamos passar rapidamente por esses principais pontos, porque talvez marketing é igual a vendas. Não, marketing não é igual a vendas. Marketing é igual a geração de valor para gerar a venda. E o que eu vejo hoje por aí na internet, principalmente nessa história dos produtos digitais, é todo mundo falando vender, vender e vender, mas vender a que custo? Vender para qual retorno? Vender para quê? Né? E com qual margem? Vocês viram ali que tem lucro. Então o que a gente tem lá? Primeiro, é uma ciência. Não é um chute, é uma ciência. Existem metodologias, estudos para isso. Que mais? Olha lá, explorar, criar e entregar valor. Explorar, criar e entregar o quê? Isso é muito importante. Valor. Que valor é esse? É dinheiro? Não, é o valor que a pessoa vai perceber do que você faz. Nossa, isso vale muito, isso vale pouco. Isso daí eu acho em qualquer esquina. Isso é o que o marketing faz. Às vezes nem está percebido, a gente nem sabe que precisa de alguma coisa e o marketing vai lá e fala, nossa, eu preciso disso, é verdade. Né? Esse é o lugar mais importante, inclusive, que nós precisamos encontrar no nosso público. E aí ele diz lá também, ó, satisfazer necessidade. Não adianta você ter um produto ou uma entrega, isso também vale para igrejas e ministérios, se você não resolver um problema. Você tem que resolver um problema. Ali diz satisfazer uma necessidade. A hora que você encontra qual é o problema, qual é a dor, e se for uma dor forte, né, você consegue algo precioso, você consegue o ouvido e a atenção das pessoas para falar assim, opa, essa humaninha consegue resolver um problema para mim. Pode ser desde o problema do encanamento até uma igreja que de fato consegue resolver os problemas daquela pessoa. Né? Isso em igreja fica um pouco mais evidente, porque afinal a igreja serve para resolver o problema. E aí você consegue identificar também ali que ele diz assim, ó, e aí isso é bem importante, porque ó, ele define o marketing, ok? O marketing define, mede e quantifica o tamanho do mercado identificado. Ou seja, se você não mede, se você não controla, e se você não tem algo definido, você não está fazendo marketing. Faz parte da ciência do marketing definir, medir, quantificar o tamanho do mercado que você está trabalhando. Para quê? Para entender o potencial de lucro. Puxa, mas como é que uma igreja vai ter lucro? Uma igreja não vai ter lucro. Ela vai ter resultados.
Então, o resultado de uma igreja ter isso bem definido é maior número de pessoas, pessoas mais engajadas, pessoas mais felizes. Por que não pessoas dispostas a ofertar sim? Porque entendem que aquele valor entregado pela igreja resolve um problema, soluciona coisas muito relevantes para ela, aquilo toca o coração dela. E por que não fazer uma oferta para isso? Até porque aquela igreja precisa de ajuda financeira, ela funciona, ela custa. Então, esse é o princípio elementar, fundamental do marketing que a gente vai trazer. Então, o que a gente consegue resumir aqui? E você tem que começar a fazer esse exercício com você. Então tá lá, né? Raro mais importante igual a relevante, né? O teu valor está diretamente relacionado à sua raridade. Se o que você tem para entregar tem de monte por aí, já não serve muito mais. Agora, se o que você tem para entregar é raro, ou a forma com que você faz é rara, isso é bem legal, né? E aí, importante o que é? Tem que ser relevante, tem que resolver um problema de fato. Não importa se esse problema é a fome do mundo, né? Ou se esse problema é um encanamento estourado, mas tem que ser algo importante, algo que dói. E quanto mais doer, melhor, mais atenção você vai ter. Ou seja, o produto ou serviço precisa solucionar a dor de alguém. Quanto mais doída for essa dor e mais rara a solução, maior é a sua relevância. Ou seja, você vai fazer um negocinho assim, ó, um papel aí, pega um papel sulfite, faz um xizinho assim, aí você põe assim, ó, dói muito, dói pouco, ok? É importante, menos importante. Quando você for refletir sobre o seu produto, por exemplo, nesse exato momento eu preciso de um cabeleireiro que resolva o meu cabelo que está desse jeito aí que você está vendo. Mas quando você for pensar no seu produto, é importante que ele fique nesse quadrante aqui, ó, o quadrante que dói muito e é muito importante. Isso é um exercício que você vai precisar com os conteúdos dessa aula principalmente. Você vai precisar da ajuda de um consultor chamado Espírito Santo. Então, ore, pense, converse com Deus. Fale, Deus, é isso que eu quero entregar? Essa é a igreja que eu quero atender, que eu quero servir? Esse é o meu ministério? Esse é o jeito que eu vou cantar para as pessoas? Esse é o estilo musical que eu vou levar? É assim que eu vou pregar? É dessa forma que eu vou atender as pessoas, que vai ser rara e importante? Você tem que identificar isso. Passado isso, a gente consegue ir para um outro momento. Que é o momento que se mistura o marketing e o marketing digital. Olha só que legal esse conceito que está aqui. Relevância gera audiência, que gera interessados reais, ou seja, os leads. A gente vai falar muito de lead. Lead é o quê? O cara que se interessou, ele falou, eu quero esse negócio. Leads, que gera clientes, que gera relevância, que gera audiência, que gera interessados, que gera leads, que gera clientes. Então, não tem como começar essa roda do bem, essa bola de neve a seu favor. Não tem como começar isso sem você ser relevante. Lembra? Relevância, importância, mais necessidade, né? Dor, é isso aí, esse é o mundo, tá? Então, a relevância gera audiência, que gera interessados reais, né? E você vai fazendo esse ciclo. Relevância, que gera audiência, que gera lead ou interessados reais, que gera clientes, que gera relevância. Isso aqui vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Daqui a pouco você está com 100 mil ou clientes ou 100 mil membros, se esse for o seu objetivo. Mas eu nem posso atender tudo isso. Tá bom, se você está falando de um negócio, você vai subindo o seu preço. Né? A gente tem o caso da Juliana, da artesã. Vai subindo o preço, que ela não consegue atender. Então ela vai fazendo o funil, ela vai diminuindo o atendimento dela com base no preço. Se ela aumenta o preço, ela vai aumentando o lucro dela. Olha só, é assim, funciona tudo assim.
Todo mercado é assim. Se você é uma igreja, você fala, puxa vida, eu não tenho esse tamanho. Opa, peraí. Então você vai deixando cada vez mais claro o seu estilo, o seu perfil. A gente vai falar isso do próximo slide. Olha só que legal. Lembra desse slide da nossa aula inaugural? A gente vai falar agora dos 4 P's. E eu vou tentar resumir para você os 4 P's de uma forma super simples. Eu estudo os 4 P's até hoje. E quando eu paro para pensar em 4 P's, quando eu vou pensar num aluno, por exemplo, aqui da Unicesumar, ou quando eu vou pensar num público-alvo de um cliente, e eu passo pelos 4 P's, é o exercício que eu sempre volto, revejo os conceitos. Isso não tem fim. Né? É aquela coisa do eu aprendi a passar no futebol, mas dá para passar melhor. Né? Dá para passar de ladinho, dá para passar de calcanhar, dá para passar olhando para um lado e passando para o outro. Né? Você vai melhorando os conceitos elementares. Mas vamos lá do zero, né? Para você aqui fazer um exercício bem legal. Então, produto, preço, local ou place, aqui, né? E promoção, promotion ou divulgação. Que raios são esses elementos? O produto ou serviço é o que você faz, o que você entrega, aquela coisa que tem que ser rara, que tem que ser importante, é isso dali. Depois a gente vai definir como é que empacota, qual que é a embalagem, qual que é o tamanho, como é que você faz isso, mas a princípio identifique o que você faz que é raro. Tá? O segundo item ali é o preço. Meu Deus, isso é muito difícil, até hoje eu não sei quanto que eu estou valendo, né? Mas é difícil, fazer precificação é difícil. O fato é, você tem um mercado que está disposto a pagar e você tem um produto que está ali para ser vendido. E você vai entendendo o quanto você gera de valor suficiente para essa demanda querer pagar por aquilo. Vai chegar uma hora que ela vai falar assim, pera aí, esse negócio aí não vale tanto assim. Ô Juliana, 2 milhões nesse seu acrílico aí, né, nesse seu artesanato, não dá certo isso não. Tem o equilíbrio, né? Chama-se equilíbrio de mercado o nome disso. É uma relação procura versus demanda. A gente viveu muito isso com as máscaras aí, né, na pandemia. Custava nada custava essas máscaras, nada. Custava uma caixa gigante daquela lá, custava R$14. Eu vi caixas na pandemia sendo vendidas a R$300. Por quê? Necessidade, importância, resolver um problema, o preço sobe. Natural, é assim, queira você ou não. Mas como é que faz isso com uma igreja? Meu Deus, porque uma igreja não pode fazer isso. Né? Uma igreja não vai vender coisas, ela não vai se posicionar mas você vai entender que existem igrejas posicionadas para umas pessoas e para outras. Eu visitei várias igrejas já nesse mundo. Tem igrejas, aquelas igrejas que estão cheias de carro importado no estacionamento, que um público, ou melhor, um irmãozinho classe C, ele não vai ficar se sentindo bem ali dentro. Ao mesmo tempo, aquelas igrejonas, né, igrejona do fogo, tal, que tá cheio de irmãozinho classe C, que tá tudo certo com isso, tá? Só estou fazendo aqui um exercício para a gente entender que também numa igreja há um posicionamento. Dificilmente aquele monte de Land Rover vai estacionar na frente da igreja. É assim, essa é a vida real. É um assunto delicado, mas essa é a vida real. Né? Mas a igreja é aberta para todo mundo. É verdade. Isso não significa que todo mundo se sente bem na sua igreja. Ok? Isso precisa ficar muito claro entre nós, a gente tratar isso com liberdade. E aí a gente pensar que tem a igreja que é mais descoladona, dos jovens, né? Tem um aluno nosso chamado Calditz. O Caldo tem uma igreja que é igreja no cinema, a igreja no cinema, então é uma moçadona. Tem pinhada de cabelinho branco, tiozinho do Inário ali. Não é. Porque não é uma igreja feita para os tiozinhos mais conservador. É uma igreja feita para a galerinha que tem a cabeça um pouquinho mais aberta, mais novinha, mais para frentex. É isso aí. Então ele escolheu um jeito, um modo, um discurso para que isso aconteça. Puxa, mas a minha igreja é muito grande, ela é gigantesca, eu tenho de tudo lá dentro. Isso, aí você acaba fazendo um guarda-chuva quando você já é grande e lá dentro você fraciona os públicos. Dificilmente classe social, mas as idades com certeza você já deve ter fracionado lá dentro. Aquela coisa do Ministério de Jovens, Ministério dos Mais Velhos, Ministério de Casais, né? Isso é fracionamento de públicos, né? de micro-targets dentro de uma igreja, tá bom? Mas não vamos entrar nesse detalhe aqui agora. Lugar. No mundo da internet, o mundo é o lugar. Mas quem tem atendimentos presenciais, por exemplo, a Débora,
não pode atender em qualquer lugar do mundo, ou seja, ela vai ter que entender produtos. Ela vai ter um produto à distância, online, mas ela vai ter também uma aferição local, consultorias locais. E aí, lá no nosso grupo, a gente vai dando esses exemplos, a gente vai se perguntando, você vai, no exercício final, a gente vai fazer esse exercício, vocês vão mandando no grupo e a gente vai direcionando, vai limpando, vai arrumando, né, no nosso grupo no Telegram. Não deixe de fazer os exercícios e mandar para o grupo do Telegram, tá bom? Ah, essa história do place não ficou bem claro para mim. Não tem problema. Vai fazendo e a gente vai ajustando lá no grupo. A riqueza está no grupo. Aqui é só um pontapé inicial. E a cornetinha ali, né, o megafone é a promoção. Como que a gente vai fazer com que as pessoas conheçam essa história toda, né? Pela internet, pela TV, pelo rádio, pelo panfleto, pelo boca a boca. Aí depois a gente vai decidir sobre isso. Legal. Então você vai fazer o quê? Você vai ter um ecossistema aqui, ó. Produto, preço, praça e local, né? Produto ou serviço, preço ou valor, praça ou local e promoção. No meio disso tudo, vai identificar um cliente ali no meio, ou vai identificar um alvo, ou um público-alvo, ou uma persona, chame como você quiser. Mas isso vai ficar claramente identificado para quem é o seu público. E você vai fazer este exercício. Então você vai lá, você vai responder essa pergunta, lá em produto e serviço. O que você faz para solucionar a dor, né, ou o problema do seu target? Isso tem que estar escrito no balãozinho azul, bem escrito. No balãozinho aqui do preço e valor, o que o target ou o alvo, né, está disposto a te dar em troca dessa solução. E aqui não significa somente dinheiro, ok? Às vezes ele está disposto a dar um serviço voluntário, está disposto a dar a atenção, ou uma permuta, ou dinheiro. Pode ser também, a maioria das vezes é dinheiro. Praça local, aonde eu vou oferecer esta solução, né? Aonde eu vou entregar esta solução. E promoção, como você pensa em fazer as pessoas saberem deste seu produto. Você vai ver que tem um asterisquinho ali na igrejas, porque é a questão ali de preço e valor, né? Você não pode precificar, né, a entrega de uma igreja, mas você consegue valorar, né? Você consegue fazer com que o ser humano entenda, tipo, uau, isso tem muito valor, né? Se eu tivesse que pagar para um psicólogo, eu pagaria tanto, né? Se eu tivesse que pagar para um consultor de casais, um coaching de casais, eu teria que pagar tanto, né? Isso você consegue fazer esses exercícios e gerar esses valores também dentro de uma igreja. Você não vai colocar isso no púlpito, você não vai colocar isso num telão, mas isso acontece. O ser humano faz essa avaliação. E aí, você vai lá no teu exercício, exatamente esse exercício aqui que você vai fazer, vai estar disponível lá no nosso grupo. Eu vou mandar para vocês lá. E vai estar também na nossa sala de aula online ali para você baixar e completar. Então tá aqui, ó. Você vai ter que escrever o que eu estou chamando aqui. Lembra que a Bíblia é a bússola, né? A palavra de Deus é a bússola. É o norte para os nossos pés. Então tá aqui, ó. Você vai ter que escrever a frase bússola porque ela vai ser a frase que você vai tocar o tempo todo. A sua ideia, o seu negócio. Então a frase diz assim: eu, seu nome, ajudo seu público a solução da sua dor através do lugar, do canal, da praça, e em troca disso ele, preço ou valor. E ali está o meu exemplo, para deixar bem claro para você. Eu, Stachon, ajudo cristãos a serem relevantes na internet através de cursos online e em troca disso eles me pagam um valor em dinheiro do curso. Fechado? Esse exercício você tem que fazer, essa atividade. Estou enviando para você e você nessa atividade vai ter que me entregar quais são os seus 4 P's, preço, praça, produto e promoção, qual é o seu público ou persona, 3, qual é a dor que você resolve para o seu público, e aí uma dor normal e uma dor forte, tente achar uma dor normal e uma dor mais que dói mais, e 4, qual é a aspiração que você entrega para o seu público, ou seja, resolvido tudo isso, você vai falar assim, ei, e você vai ser mais feliz, e você vai finalmente resolver esse problema, e resolvendo esse problema, você vai alcançar esses lugares. Fechado? Gente, ó, essa aula é rápida, mas importante.
20 minutinhos cravado, encontro você lá no grupo. Até mais!